Muito bem, galerinha. E aí, tudo bem? Estamos de volta para mais uma linha de matemática, né? Podemos encerrar aí, para a gente poder encerrar a semana aí. E como ficou combinado, né? Estamos no para finalizar. Então, página 257 da apostila. Vamos resolver aqui, ó, todos esses exercícios, né? Vai conferindo com o que você já fez aí. Então, diz o seguinte, ó. O gráfico a seguir mostra a figura representa, né, os lucros da empresa For Life Empreendimentos no primeiro semestre de 2018. Os valores são impressos em milhares de reais. Por exemplo, 2,3 mil representa R$ 2.300. Então, analise o gráfico. Então, o que nós podemos ver aí? Nós temos aí os meses, né, de janeiro a junho, tá? E temos aí o lucro, né? Então, ó, janeiro teve um lucro de R$ 6.800, né? Em fevereiro, R$ 7.400 e assim vai, né, para os outros meses. E lá em junho ela teve um lucro um pouco menor, 3.300 reais. Aí vem a pergunta, qual foi o lucro em reais obtido em cada mês? Então é só representar em reais, tá? Então, janeiro, 6,8, então R$ 6.800. Fevereiro, R$ 7.400. Março, R$ 8.600. Abril, R$ 9.200. Maio, R$ 8.300. E junho, R$ 3.300. B. Qual foi o lucro em reais obtido no primeiro trimestre? Então, isso quer dizer que você tem que somar os três primeiros lucros. 6.800 mais 7.400 mais 8.600, que vai dar quanto? R$ 22.800. Esse foi o lucro dessa empresa nos 3 primeiros meses do ano. Qual foi o lucro em reais obtido no primeiro bimestre? Então, estamos falando apenas de 2 meses, tá? Janeiro e fevereiro. Vamos somar 6.800 mais 7.400, que vai dar quanto? 14.200. Acho que eu até coloquei aqui, né? Resposta da B, 22.800, resposta da C, 14.200 reais. 2. César comprou um carro em 36 parcelas, né? Então ele dividiu, né, em prestações aí. 36 parcelas de R$ 1.086. Se tivesse adquirido o automóvel à vista, ele teria pago R$ 34.890. Só que como não deu para ele pagar à vista o carro, né? 34.800, ele resolveu parcelar. Só que normalmente quando você parcela tem um jurinho, né? Então qual é a pergunta? Quanto ele gastou a mais por ter comprado a prazo? Então, como que a gente descobre isso? Você vai ter que pegar o número de parcelas e multiplicar pelo valor que ele está pagando por cada parcela, que é 1.086. Então, fazendo isso, ó, 36 vezes 1.086 vai dar R$ 39.096. Então, ó, perceba que se ele tivesse pagado à vista, ele iria ter pago menos, né? Ele ia ter pago 34.890. Agora, aqui a questão quer saber o seguinte, quanto ele pagou a mais? Então, você pega 39.096 menos 34.890. Deu quanto? R$ 4.206 a mais que ele pagou só de juros, tá? Muito bem, então 3. Vera comprou 12 caixas de leite por R$ 31,80. Quanto ela pagou por cada caixa? Então, nós vamos ter que pegar 31,80 e dividir por 12. Até fiz essa divisão aqui, ó. 31,80 dividido por 12. Tem um casos decimais aqui, ó. Como que eu faço a divisão de um número com casos decimais mesmo? Eu multiplico os dois lados por 100. Então, multiplicando 31,80 por 100, vai ficar 3.180. E multiplicando 12 por 100, vai ficar 1.200. Então, vai ficar 3.180 dividido por 1.200. Por que nós multiplicamos por 100? Estão lembrados disso? Isso, para a gente poder se livrar de quem? Da vírgula, tá? Então, olha só, a vírgula sumiu. Então, fazendo essa divisão aqui de 3.180 para 1.200, 3.180 para 1.200 é 2, né? 2 multiplicado por 1.200 dá 2.400, menos 3.180, sobra 780.
780 não dá para dividir 1.200. O que acontece? Eu coloco uma vírgula aqui, aí eu posso acrescentar um zero aqui do lado, transformando o 780 em 7.800. 7.800 para 1.200 é 6 vezes. 6 vezes 1.200 dá 7.200, menos 7.800, sobra quanto? 600. E 600 também não dá para ser dividido por 1.200. Vou precisar de mais um zero para me ajudar. Coloco um zero aqui do lado, fica 6.000 dividido por 1.200, que vai dar 5. 5 vezes 1.200 é 6.000. Para 6.000, nada. Então, resposta, cada caixinha de leite custou R$ 2,65. Ok? Legal. Bom, 4. Resolva as operações. Então, nós temos aqui operações de multiplicação e operações de divisão, tá? 17,5 vezes 18. Cadê você? 315. Aí você vai conferindo com o seu aí. 314 vezes 1, 3,14 vezes 1,2. 3,768, tá? Depois, 1,8 vezes 0,7 vai dar 1,26. D, 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 é igual a 1,75. 14,4 dividido por 12, né? Então, vai ficar 1,2. E 12 dividido por 25, 0,48. Muito bom. Exercício 5. Resolva as potências. Olha, as potências. 1,2 elevado a 3, né? Elevado à terceira potência ou elevado ao cubo. O que isso quer dizer? Como que resolve isso? É 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, tá? Que vai dar quanto? 1,728. Na B, é 1,3 elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. 1,3 vezes 1,3, que é igual a 1,69. 0,7 elevado ao cubo. Então, 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Resultado final, 0,343. Então, tomem muito cuidado com as multiplicações, tá? Sim, como também tomem cuidado na hora de fazer as divisões. Faz com calma, depois confere o resultado que você conseguiu. E o último aqui, na D, 0,5 elevado ao quadrado. Então, é 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,25. Legal. 6. Determine as raízes de forma decimal. Então, nós temos aí uma raiz quadrada, né, com um número decimal. Ele quer saber o resultado. Então, ó, 0,36. Estão lembrados como que a gente resolve isso? Olha aqui. Qual que é a raiz quadrada de 0,36? 36 o quê? 36 centésimos. Então, você coloca aqui, ó. Abre a raiz novamente e coloca 36 dividido por 100, tá? Aí você acha agora o valor de cada raiz, de forma separada. Qual que é a raiz de 36? 6. E a raiz de 100? 10. Então, fica 6 décimos, tá? 6 dividido por 10 é igual a 0,6. Pronto, acabou. E aqui, raiz quadrada de 0,04. 0,4 o quê? Décimo centésimo. Então, abre uma raiz aqui maior, vai ficar 4 sobre 100, tá? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100, 10. 2 dividido por 10, 0,2. Perceberam? Na C, raiz quadrada de 4,84. 84 centésimos. Então, raiz quadrada de 484 dividido por 100. Qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 484? É o 22, tá? Então, vai ficar 22 e dividido pela raiz quadrada de 100, que aqui no caso é 10. 22 dividido por 10 é 2,2. E o último aqui, 2,56, raiz quadrada de 2,56. 56 o quê? Centésimo. Então vai ficar 256 dividido por 100. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada.
Aí você acha a raiz quadrada de forma separada, tá? Um de cada vez. Qual é a raiz quadrada de 256? 16. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Opa, colocamos 100 aqui. 16 dividido por 10 é 1,6. Tá? Acabou. Sempre assim. No 7, observe um infográfico. Né? Um infográfico é uma maneira de um gráfico ser representado através de figuras. Onde mais se pratica esporte e atividades físicas? Então aqui ele colocou por região, temos aí a média do Brasil, que é 37,9%, tá? E as regiões aí, ó, no centro-oeste, depois no sul, né, sudeste, norte e nordeste. E aí vem as perguntas. Qual é o título desse gráfico? Onde mais se pratica esporte e atividades físicas? Esse é o título. Se fosse possível substituir o título original, qual título você daria a esse gráfico com base nas informações nela contidas? Então aí já é uma resposta pessoal de cada um. Qual é a taxa percentual da população brasileira que praticou alguma atividade física em 2015? Está lá, 37,9%. Quais as regiões do Brasil apresentaram taxa percentual acima da média do Brasil? Então, o Brasil está com 37,9%, nós tivemos duas regiões, né? A Sul e a Centro-Oeste, né? Que passaram aí, ó, dos 40%. E, por último aí, 8. Observe as medidas de uma piscina representada pela figura a seguir. Então, estamos falando de uma figura tridimensional, com 3 dimensões. Ele está pedindo o quê? Calcule o volume. Então, para calcular o volume, nós já sabemos que nós temos que multiplicar essas 3 medidas. 8 vezes 5 vezes 1,5, tá? Que no nosso caso aqui vai dar 60 metros cúbicos, tá? Esse é o volume da piscina. E aí vem a outra pergunta: quantos litros de água são necessários para encher totalmente esta piscina? Bom, eu até coloquei aqui, ó. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros de água, então é só fazer 60 vezes 1000, né? Que é 60 metros cúbicos. Vai dar quanto? 60.000 litros de água, tá? Que cabe aí nessa piscina. Tá bom, gente? Valeu? Então, tá aí. Concluímos a apostila, tá? Agora, como eu havia comentado com vocês, espero aí, né, um retorno de vocês referente às sugestões de assunto, né, que nós vimos aí durante esse ano, para a gente poder fazer uma revisão, tá? Que é muito importante a gente poder rever o conteúdo, tá? E se ninguém tiver alguma ideia aí eu começo a montar, preparar toda uma revisão para a gente poder fazer e relembrar muitas coisas importantes, né? Até na semana aí de encerramento das aulas. Tá bom? Mais uma coisa, se você não me entregou a C1, então ó, o limite é agora, hein? Tá? Senão você vai ficar sem nota, tá? E você não é interessante ficar com 0 em matemática, hein? Tá bom? Senão você vai direto para a recuperação e os seus pais vão ficar um pouco bravos com vocês, tá bom? Ok, gente? Valeu? Então, ó, se você não mandou C1, agilize, já me envia, que eu já vou estar corrigindo, liberando as notas aí depois. Tchau, tchau, bom descanso e até a próxima.